Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. Nossa Senhora da Assunção, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. estamos celebrando a solenidade da Assunção de Maria, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Como é sabido pela maioria, muitos aqui sabem o que significa a Assunção de Maria. Assunção significa Maria foi levada aos céus. A subida de Maria, não por vontade própria, mas por merecimento. Ela não subiu sozinha por vontade própria, pelas suas próprias forças. Eu vou subir para o céu. Não foi assim. Ela quis. E Deus a levou num estado físico e num estado espiritual. A Assunção de Maria não significa somente que ela está no céu. É muito mais que isso. Se no céu só há espírito, com exceção de Jesus e Nossa Senhora, vamos então pensar que o fato de Maria estar nos céus vai muito mais além das nossas capacidades. É uma graça, Nossa Senhora mereceu tanto, Hoje eu me pegava pensando, rezando nisso. Nossa Senhora mereceu de tal maneira estar no céu que Deus não se conteve em dar a ela mais do que qualquer outro ser humano merece, porque ela o mereceu. Está nos céus, de corpo e de alma. O corpo de Maria não desfalece, não desfalecerá, nem na ressurreição do último dia. O corpo de Maria está nos céus. E eu creio que a igreja tem algo a nos ensinar através desta solenidade. Solenidade esta que entrou no calendário litúrgico da igreja, instituída pelo Papa Pio XII. Foi quem instituiu e colocou esta solenidade para glorificarmos, venerarmos, dignificarmos a Mãe de Deus e também a nossa mãe. Uma breve catequese para você foi dada, para você saber o quanto Nossa Senhora mereceu estar nos céus de corpo e alma. Aliás, a catequese foi dada para você saber que ela está no céu porque ela mereceu. Nós poderíamos perguntar para Deus o porquê que Maria mereceu. E aí nós adentraríamos em outros aspectos que, se olharmos para a vida de Nossa Senhora, nós vamos perceber o porquê que ela tanto mereceu estar nos céus. A solenidade da Assunção de Nossa Senhora é, olhando para a Virgem Maria, a mais justa recompensa que ela pode receber de Deus. Estar nos céus de corpo e alma é justo a Nossa Senhora. Por dois motivos. Porque ela, misteriosamente, a partir do mistério da Trindade, ela é mãe de Deus, mas ao mesmo tempo, como criatura de Deus, ela é filha, é mistério. Eu não estou aqui com o intuito de explicar o mistério, mas ela como pessoa, que pode ficar mais fácil para nós compreendermos como pessoa, como um ser humano, ela diante de Deus, ela diante do Pai, diante de Yahvé, ela o fez por merecer, a partir de suas virtudes que lhe foi dada através de sua educação, São Joaquim, Santa Ana, os pais de Nossa Senhora, os avós de Jesus, lhe ensinando a ser verdadeiramente uma filha de Deus, obediente e dada a Deus em tudo. Nossa Senhora, ela foi predestinada por Deus a ser como ela o foi.
Deus já havia escolhido Nossa Senhora, como nos profetiza em Jeremias, desde o ventre materno. E antes mesmo de ser concebida por Ana, Santa Ana, mãe de Nossa Senhora, Deus no teu coração já havia pensado em Nossa Senhora, porque Deus pensa em todas as coisas. E Deus deu a graça de Nossa Senhora poder, de Maria, a jovem Maria, poder escolher ser de Deus, ser temerosa a Deus. Não vamos pensar que Deus tirou de Nossa Senhora o livre-arbítrio. Deus não tirou de Nossa Senhora o livre-arbítrio. Nossa Senhora poderia ter dito não, mas Nossa Senhora, pela sua obediência, pelo seu amor e pela sua fidelidade a Deus, ela jamais diria não ao Senhor, ao Pai. Por isso, o que celebramos hoje faz de nós pensarmos que é sim, da parte de Deus, a mais justa recompensa que ela pôde receber do Pai. Recompensa. Deus nos dará, nos diz a palavra, o que é justo, e o que será justo para nós será medido por Deus de acordo com as nossas atitudes, de acordo com os nossos comportamentos. Ela mereceu ser mãe de Deus, ela é a mãe de Deus, e como mãe nos ensina a sermos filhos de Deus. Como pessoa, ela nos ensina a sermos filhos de Deus. E como é que Nossa Senhora nos ensina a sermos filhos de Deus? Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou tentando, e não sei se eu estou conseguindo, e não sei se eu não estou conseguindo porque você não está entendendo, mas se você estiver entendendo, eu creio que é porque eu estou conseguindo, por inspiração de Deus, ensinar a você e a dizer a você que Nossa Senhora mereceu porque ela o foi. O que é que Nossa Senhora foi? Aquilo que nós, imitando a ela, devemos ser: obedientes a Deus, temerosos a Deus, inclinados a fazer a vontade de Deus. Ela deu o seu sim, sem pensar nas consequências. Nossa Senhora é uma inconsequente? Não é uma inconsequente. Ela é uma pessoa, e como pessoa nos ensina no seu sim: faça-se em mim a tua vontade, dizendo ao anjo, faça-se em mim segundo a palavra do Senhor. Ela simplesmente, no seu sim, demonstra para cada um de nós a confiança plena que ela tinha em Deus. Ela acreditou, e porque acreditou, foi fiel. A fidelidade de Maria, a humildade de Nossa Senhora, a fez querida aos olhos de Deus, aos olhos do Pai. O Pai se fazendo filho, Deus se fazendo homem, Deus na pessoa de Jesus se fazendo filho, e em Jesus a quis, demonstrando para cada um de nós que ela estivesse com Ele nos céus. Deus quis, Deus desejou, mais que justo, porque se ela foi escolhida por Deus para ser a sua mãe, a mãe de Jesus e nossa mãe, e Deus, como um pai que ama os seus filhos, jamais deixaria de amar a sua mãe, como todos os filhos que amam a mãe, desejam estar com a mãe. E se Deus é filho de Maria em Jesus, então seria muito mais que justo Nossa Senhora estar com seu filho nos céus. De corpo e alma, como Deus o quis, o fato é que Nossa Senhora quis, desejou e Deus a concebeu. Eu creio que para nossa alma é o suficiente, e se não o suficiente, um bom passo, um degrau subiremos desta escada que nos distancia do céu. Basta nós olharmos para o Evangelho de hoje
e olharmos com atenção para o Evangelho de hoje e tentarmos perceber o que devemos, olhando para a figura de Nossa Senhora, imitar a Maria, imitar Nossa Senhora. Tem duas pessoas no Evangelho de hoje, duas personagens no Evangelho de hoje que a mim chamam a atenção, e que por vezes, se nós nos colocarmos em oração, Deus nos dará a graça de percebermos quem nós de fato estamos. Duas pessoas que hoje nós a veneramos como santa: Nossa Senhora, e qual é a outra santa? Santa Isabel. Se eu perguntasse para você aqui, quem você gostaria de ser? É óbvio que você, imitando a Maria, ia dizer: eu quero ser como Nossa Senhora. Mas talvez, se você medir na oração, em Deus, e for escolher pela sua própria humanidade, porque nós queremos o caminho sempre que é o mais fácil, nós não diríamos que gostaríamos de ser como Nossa Senhora. Até porque, se formos olhar para nós estamos longe de ser como Nossa Senhora. É difícil imitar Nossa Senhora. E por que é difícil imitar Nossa Senhora? É difícil imitar alguém que deixou tudo, que não mediu esforços, que entregou uma vida toda para Deus, uma jovem bonita, de bela aparência, uma aparência sublime, deixar tudo para ser só de Deus. E porque deixou tudo para ser só de Deus, foi escolhida por Deus, foi escolhida pelo Pai. Nossa Senhora, no Evangelho de hoje, e eu gostaria de retomar alguns pontos do Evangelho, para nós tentarmos entender em que nós devemos imitar Nossa Senhora. Nossa Senhora nos ensina a rezar, literalmente a rezar com o coração e a rezarmos com o corpo. Eu estou lendo um livro que se chama Escada do Paraíso. Este livro aqui, que quem escreveu foi um santo chamado São João Clímaco. Providencialmente, eu estava lendo e meditando o Evangelho e Deus deu a graça de perceber o que ele dizia na pessoa de Nossa Senhora. Ele diz o seguinte, que existe a oração, dois tipos, dois modos pelo qual nós podemos rezar. O primeiro é pelo corpo, a oração corporal. São Paulo diz que nós devemos louvar ao Senhor com os nossos corpos. O nosso corpo, o teu corpo, foi nos dado para louvarmos ao Senhor. A oração corporal, diz São João Clímaco, um santo do século VI, nasceu por volta dos anos de 575. Ele diz que existe a oração corporal e a oração do coração. Eu vou ler para vocês o trecho que ele fala sobre a via da oração. A primeira via da oração é a corporal. É própria de quem se deve fazer ajudar por atitudes do corpo. Deu para entender? As suas atitudes têm que ser reflexos da sua vida de oração. As suas atitudes, o seu falar, o seu gesticular, tudo em nós. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser reflexos daquilo que nós somos, criados à imagem e semelhança de Deus. Aí ele fala uma coisa bem bonita, que eu fiquei pensando muito em vocês, muito mesmo, principalmente nas missas de quarta e de sábado, porque uma missa mais rezada, mais animada, a gente pede para levantar a mão, a gente pede para louvar o Senhor, para cantar, e alguns às vezes se indispõem a fazer isso, porque simplesmente não gosta.
e não gostar não significa que esteja certa. E aí diz São João Clímaco aqui, ó, por atitudes do corpo, estender as mãos, aleluia. Estender as mãos significa pedir socorro para Deus. Me ajuda, Deus, que está nos céus. Emitir gemidos, cantar. No começo da missa foi dado um boa noite. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. O seu boa noite pode ser fruto de uma oração. O teu falar é fruto de uma oração. Bater no peito e etc. Essa é a via da oração corporal. A segunda, a via da oração, a oração do coração, é uma oração espontânea, porque é feito do despertar da sensibilidade espiritual, dom de Deus, a quem se dedica à oração corporal. Quem se ajoelha diante de Jesus, quem vem à igreja, atitude corporal, se ajoelha diante do sacrário, fica ali, senta perto do sacrário, vem, recebe esta graça da sensibilidade espiritual, sente. Se você não faz, você não vai sentir. Ou seja, eu faço para receber de Deus, porque Deus, Ele também age na nossa sensibilidade. E não é que nós vimos isso no Evangelho de hoje, não é que há de fato isso no Evangelho de hoje. Deus falou com Nossa Senhora, visitou Nossa Senhora, através do anjo, ave cheia de graça, aí a gente sabemos toda a história, o anjo anunciou a grande missão, tu vais ser mãe de Deus, a mãe de Jesus, teu filho se chamará Emanuel, Messias, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, e o anjo a deixou. Só que o anjo falou para Nossa Senhora, ó, tá vendo a tua parente Isabel? Já é velhinha, e concebeu na velhice, e que era considerada estéril. Nossa Senhora guardou isso no coração, sensibilidade. Deus falando com Nossa Senhora, ela foi sensível, guardou no coração e guardou coisa boa. Na oração, nós não devemos guardar coisas ruins dentro de nós. Coisa ruim é como o joio, corrói, e se é ruim, joga fora. Não vale a pena. Vale a pena, desculpa fazer propaganda, é ler esse livro. Fala sobre muitas coisas, sobre o pecado, enfim. E aí Nossa Senhora guardou no coração. Terminada a conversa com o anjo, Nossa Senhora fez o quê? Apressadamente partiu para uma região montanhosa. Nossa Senhora estava grávida. Nossa Senhora, sabemos que uma mulher grávida mais sensível fica. Nossa Senhora não mediu esforços. Nossa Senhora não mediu esforços ao ponto de ir ao encontro daquela que estava necessitada de receber a presença e a alegria que só pode vir de Deus. Ela foi ao encontro de Isabel, foi apressadamente. Será que nós temos esta mesma atitude que Nossa Senhora, de irmos apressadamente, com pressa, correndo? Sinonimamente falando, podemos imaginar que Nossa Senhora correu, ela foi ao encontro de Isabel, ela estava com pressa, queria chegar lá. Chegando na casa de Isabel, de Zacarias, Nossa Senhora cumprimentou Isabel. E Isabel, quando ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria no seu ventre, diz Isabel mais para o final do Evangelho. Eu fiquei me perguntando o porquê que a saudação de Maria encheu Isabel de alegria. Porque por causa da saudação de Maria, Isabel ficou cheia de alegria,
cheia do Espírito Santo, e a criança pulou de alegria no seu ventre. O filho de Isabel, vocês sabem quem é: João Batista. Imagina, Isabel, Nossa Senhora chegou lá na casa de Isabel, bateu na porta. Imagine o cumprimento de Maria a Isabel. Vocês sabem como os judeus se cumprimentavam? Em hebraico: Shalom. Vocês sabem o que significa Shalom? Significa paz. Nossa Senhora cumprimentou Isabel, dando ela a paz. Só que o cumprimento de Nossa Senhora foi sincero. Por que foi sincero? Não é só um ato em si, mas é um ato cheio de Deus, que veio do coração daquela que estava cheia de Deus. E por que ela estava cheia de Deus? Porque ela não foi sozinha. Ela foi carregando aquele que unicamente pode dar a paz. Em seu ventre estava Jesus. Ela deu a paz que veio de Jesus, que veio de Deus. E Deus estava dentro do seu ventre. Se nós formos assim, como Nossa Senhora, cheios de Deus, vocês cheias de Deus, ao encontro daquele que precisa de fato e que está disposto a receber de fato, a coisa vai ser muito diferente do que nós vemos nos dias de hoje. Porque não é só levar, é receber também. Por isso que o padre pergunta: quem você de fato gostaria de ser? Ou quem de fato você precisa ser a partir do evangelho de hoje? Quem leva ou quem recebe? O que na tua oração você tem sentido? Disposição para ser quem vai levar? Ou disposição, ironicamente aqui falando, indisposição, mas precisa receber? Você é Maria ou você é Isabel? Porque se você for Isabel, hoje Nossa Senhora também vem visitar o teu coração e dizer: Shalom, paz. E vai depender muito de como você vai receber. Porque Isabel, não porque era prima, não porque era parenta de Maria, não porque elas já se conheciam, mas porque Isabel sentiu. Isabel quis. Imagina a alegria de Isabel abrindo a porta para Nossa Senhora. Então, a alegria que Isabel recebeu, a alegria que você, mesmo que a Isabel recebeu e que você precisa receber, vai depender muito de como você, da disposição com a qual você abre para Deus entrar, para Nossa Senhora entrar. Talvez o modo como você tem abrido as portas para Deus não tem sido tão igual ou tão correto como Isabel. Talvez você tenha abrido só uma brechinha para Jesus entrar. Porque a gente fica no pouco, basta só uma brecha para Deus entrar, basta só uma brecha também para o diabo entrar. Escancaraca a porta do teu coração, abre ela toda, entra Deus, entra Nossa Senhora, entra Jesus, entra Espírito Santo e me enche de alegria, e na alegria, e somente na alegria, como Isabel, é que você vai reconhecer de fato e vai perceber o tanto e o porquê que Nossa Senhora mereceu, não só na liturgia de hoje, ser venerada pela solenidade da Assunção, mas estar no céu com os anjos, com os santos, na glória de Deus. Se Jesus está à direita do Pai, talvez Nossa Senhora esteja atrás, na frente, enfim, Nossa Senhora está lá perto de Jesus.
E Nossa Senhora de corpo e alma no céu, nos ensina a igreja, ela se torna para nós, e ela é de fato a porta do céu. Porque como Isabel, e quem abre a porta como Isabel para Nossa Senhora e Jesus entrar, Nossa Senhora um dia, ela abrirá para você entrar as portas do reino do céu, para que você permaneça, entre e se encha eternamente de alegria na presença de Deus. Depende muito do modo como você faz aqui. Do modo como você faz aqui, será o modo como Deus fará com você. Ou você não acredita que com a mesma medida a sua recompensa será dada a partir de como você tem vivido e como você vive aqui. Nós hoje nós recebemos a graça de podermos, e Deus falando ao nosso coração, imitarmos a Nossa Senhora. Imitar Nossa Senhora significa não medirmos esforços. Carregar dentro de si o Cristo é não se deixar perder a paz. Carregue dentro de você, como Nossa Senhora, o Cristo. Na hora da comunhão, quando você o receber, se estiver podendo recebê-lo fisicamente, mas se não estiver, peça espiritualmente a Ele que você possa o receber dentro de você, no seu coração, para que você possa permanecer na paz. Estou lendo também um outro livro, mas é mais para padre. É um diário de um padre, de um monge beneditino. Ele fala da sua experiência com Deus e na experiência que ele fez com Deus, né? É um livro que ele escreveu, é um conteúdo de uma experiência de 12 anos com Deus. Como é que ele fez essa experiência? Um monge, que nós não sabemos o nome porque não foi revelado. É um livro atual, né, de 2019, foi lançado 1º de maio do ano de 2019. Ele fala que a experiência dele com Deus nasceu a partir de uma abertura sincera do seu coração. E ambos, São João Clímaco e este padre, eles dizem que para estar com Deus, e Deus fala. Ontem na rádio, antes de começar o programa, ouvi um padre dizendo, numa pregação, homilia, o padre dizia que Deus fala. Deus sempre fala. Ficou na minha cabeça, no meu coração, Deus sempre fala. Deus sempre fala com você, comigo, conosco. É que nós não ouvimos Deus falar. Nós não damos tempo para tentarmos ouvir Deus falar. E porque nós não damos tempo para Deus, nós não ouvimos Deus falar e não percebemos Deus falando conosco. E aí ambos, que para mim santos são, dizem que para ouvir Deus falar você precisa estar sozinho com Deus. São João Clímaco, ele viveu 40 anos vivendo sozinho no Monte Sinai, no mesmo monte em que Moisés recebeu as tábuas da lei. Ele diz que foi preciso 40 anos para ele ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Mas foram 40 anos sozinhos com Deus. Será que nós temos, eu não digo que 40, né? Eu acho que se eu ficasse 40 anos no monte eu ia endoidar, né? Será que nós temos disposição? Depende muito de você, não depende de Deus. Para ouvir Deus falar e ouvindo Deus falar, fazemos a vontade dele. Nossa Senhora teve toda a disposição para ouvir Deus falar. E quando terminou a sua conversa com o anjo, ela foi fazer a vontade de Deus. Que Nossa Senhora hoje, nesta noite, na solenidade da tua Assunção, interceda por nós junto ao teu Filho Jesus no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio